Você sabe? Sabe. Sabe? 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 Você sabe? Olá, turma do TVCemas. Eu sou Laurindo, professor de matemática, e neste vídeo estarei resolvendo com vocês a resolução da avaliação diagnóstica SAB, que é o Sistema de Avaliação Baiano de Educação. Então, a questão 1, ela envolve os números racionais, que é transformar número decimal em fração. Mas antes, vamos recordar alguns conjuntos numéricos. Então, os números, como surgiram os números? Então, aqui nós temos a imagem de um pastor levando suas ovelhas para o campo, para alimentá-las, e como que eles sabiam se estavam faltando ou não ovelhas. Eles usavam vários artifícios, nós em cordas, pedras, marcas em osso ou madeiras. Por exemplo, nas pedras, eles levavam uma bolsa, e logo no início de manhã, cada ovelha que passava, ele colocava uma pedrinha na bolsa. E à tarde, ao retornar, cada ovelha que ia voltando, ele retirava uma pedra. E assim, se tivesse sobrando alguma pedra, com certeza estava faltando alguma ovelha. E aí são várias, estratégias que eles utilizavam aí para criar a ideia do número. Então aí surgiu os números naturais, que é representado pela letra N, onde N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e reticência. Significa que esses números aqui eles são infinitos, eles continuam. Então o conjunto dos naturais foi o primeiro conjunto aí que surgiu. E os números negativos? De onde veio a ideia de números negativos? Então começou mesmo com o comércio, com a ideia de dívida, de créditos, e aí surgiu aí a ideia de números negativos. Aqui nós temos uma imagem de um barco, onde aqui nós envolvemos o conteúdo de altitudes. Então aqui, ó, o nível do mar é como se ele representasse aqui o zero. Então abaixo do nível do mar nós temos números negativos e acima do nível do mar números positivos. Aqui também é uma ideia de números negativos. Aqui nós temos um extrato bancário, ó, números positivos. Aqui a simbologia, e números negativos no vermelho, ó. Temos também aqui, ó, temperaturas. Aqui nós temos uma temperatura abaixo de zero, ó, menos 6 graus. Então a ideia também de números negativos. E aí surgiu os números inteiros, que é representado pela letra Z, onde nós temos os números positivos e também os números negativos. Então, observe que à esquerda aqui esses números eles são infinitos, também à direita eles são infinitos. Agora sim, vamos entrar nos números racionais. Aqui nós temos a imagem do rio Nilo. Antigamente, com as enchentes do rio Nilo, quando o rio baixava, era necessário fazer a demarcação das terras. E por mais que eles tentassem, não conseguiam ter um valor ali exato. Então surgiu a ideia de dividir um inteiro em várias partes. E aí foram surgindo aí os números racionais. Aqui nós temos a imagem de um bolo. Então aqui nós temos um bolo inteiro. E se a gente dividir aí em várias partes, vamos dividir um inteiro aí em partes. E aí nós temos os números racionais. E aqui é um desafio. Lá nos comentários eu quero ver vocês resolverem esse desafio aqui, ó. Dividir este bolo em 8 partes iguais com apenas 3 cortes. Então, fica aí esse desafio para vocês, certo, galera? Aqui nós temos aqui um açougue, ó, números decimais aqui, o preço da carne bovina, do cupim, do acém. Então, aqui também nós temos a ideia de números racionais. Então, vamos ver aqui o conjunto dos números racionais. Números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero, são chamados de números racionais. O conjunto dos números racionais é indicado pela letra Q e pode ser representado em linguagem matemática da seguinte maneira. Então, nós temos aqui, ó, o conjunto dos racionais é igual a A dividido por B, tal que A pertence aos inteiros,
B pertence aos inteiros e B diferente de zero. Então, esse valor aqui de A, ele pode ser qualquer número inteiro. E B também pode ser qualquer número inteiro, porém tem que ser diferente de zero. E aqui nós temos uma representação no diagrama. Então, como nós vimos, primeiro surgiram os números naturais, depois os inteiros e depois os racionais. Observe que os números naturais são os números positivos. Os inteiros já são os números positivos e os negativos. Os racionais são os positivos, os negativos, as dízimas periódicas aqui, ó, as frações. Então, todos esses números aqui, eles são números racionais. Então, eu posso concluir que todo número natural está contido nos inteiros e, consequentemente, está contido nos racionais. Então, eu posso dizer que todo número natural é inteiro, todo número natural também é racional, todo número inteiro é racional, mas nem todo número inteiro é natural, nem todo número racional é inteiro. Então, observe bem aí nesse diagrama. A reta numérica dos racionais. Então, aqui nós temos a imagem da reta numérica. Aqui nós temos os números inteiros, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Observe que aqui ele continua tanto para a direita como também para a esquerda. E aqui nós temos a representação de alguns números na reta. Aqui, ó, menos 3,8 está bem próximo do menos 4. Menos 1,5 está entre menos 1 e menos 2, mesmo no centro aqui, ó. Menos 1/2, que é igual a menos 0,5, está entre 0 e menos 1. 1/3, que é igual a 0,333, está aqui, ó, entre 0 e 1. Dividimos a unidade em 3 partes iguais e assinalamos o primeiro ponto da divisão. Então, para dividir em 3 partes, teria um outro ponto aqui, ó, e aí será dividido em 3 partes iguais. Aqui nós temos 5/4, que é igual a 1,25. Se a gente for continuar aqui, ó, vai dividir em 4 partes iguais. Uma observação, esse número aqui, 0,333, é a mesma coisa que 0,3 com essa simbologia aqui acima do 3. Ó. Então, se vocês se depararem com um tipo de questão, 0,3 com essa simbologia é a mesma coisa que 0,333. E também as raízes quadradas exatas. Então, toda raiz quadrada exata é um número racional. A raiz de 25, por exemplo, que é igual a 5. A de 36, a de 49, de 81, aí são exemplos de raízes quadradas exatas. E quando a raiz quadrada não é exata, aí vai ser um número irracional, que é outro conjunto. Agora aqui, gente, vamos transformar número racional na forma de fração para a forma decimal. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui eu tenho, ó, 7/5, que é a mesma coisa que 7 dividido por 5. Fazendo essa divisão aqui, nós encontramos esse resultado aqui, ó, 1,4. Então, ó, 1,4 ele é um número decimal exato, porque, ó, o resultado parou aqui, ó, 1,4. Agora observe esse outro exemplo aqui, ó, 8/3. Então, 8 dividido por 3, e fazendo esse cálculo, o resultado foi 2,666. Observe que continua aqui, ó. Então, isso é um número decimal periódico, por quê? E o período aqui é o algarismo 6, que está se repetindo aqui, ó. Agora, vamos ver a transformação de número racional na forma decimal para a forma de fração. Exemplos. Aqui eu tenho 0,2. Então, fazendo a leitura desse número, nós temos 2 décimos. Então, observe, se eu tenho uma casa após a vírgula, minha leitura vai ser décimos. Se for 2 casas, centésimos, 3 casas, milésimos, e assim sucessivamente. Então, 2 décimos colocando na forma de fração vai ficar dessa forma aqui, ó, 2 décimos. Esse é o processo tradicional. Também temos o processo prático. Uma casa decimal após a vírgula, então observe aqui, ó, uma casa após a vírgula, nós vamos ter
um zero aqui, ó. Então, a gente colocou um e um zero. Então, o denominador vai ser 10 aqui. E se eu retirar essa vírgula, que número fica? 2. Então, ficaria aqui, ó, 2 décimos. Agora, observe aqui a letra B. 0,45. Como eu falei, aqui são duas casas após a vírgula. Então, minha leitura vai ser centésimos. Então, ó, 45 centésimos. Então, representado na forma de fração, aqui, ó, 45 centésimos. E pelo processo prático, duas casas decimais. Então, aqui eu vou ter 2 zeros. Então, 1 e 2 zeros. E se eu retirar essa vírgula aqui, o número fica 45. Então, ó, 45 centésimos. Agora, observe aqui a letra C. Nós temos 2,5. Ela é diferente da letra A e B, porque aqui antes da vírgula nós temos uma parte inteira. Então, a minha leitura vai ser assim, ó, 2 inteiros e 5 décimos. Colocando na forma de fração, nós vamos ter um número misto, ó, 2 inteiros e 5 décimos. E como é que eu transformo número misto em fração? É simples. É só você multiplicar aqui esse denominador pela parte inteira e o resultado somar com o numerador. E vai permanecer esse denominador aqui, ó. Então, vai ficar dessa forma. 10 vezes 2 mais 5 sobre 10. Lembrando de fazer primeiro a multiplicação. 10 vezes 2, 20, mais 5 sobre 10. Somando aqui, meu resultado, 25 sobre 10. Sim, aqui nós temos aqui o processo prático, né? Uma casa decimal, então aqui ficaria um zero, que é o 10. E se eu retirar essa vírgula aqui, ó, ficaria como? 25. Então, ó, 25 sobre 10. Então, aqui você poderia pular essas etapas aqui. Então, aqui é o processo prático, aqui é o processo tradicional. Vamos à questão agora. Observe o número racional no quadro abaixo. Qual é a representação fracionária desse número? É esse número aqui, gente, ó, 2,9. E aqui nós temos as opções, letra A, B, C e D. Então, ó, observe que aqui eu tenho uma parte inteira e 9 décimos. Então, vamos aqui à resolução das duas formas, pelo método tradicional e pelo processo prático. Então, aqui nós temos 2,9. Fazendo a leitura, nós temos 2 inteiros e 9 décimos. Então, aqui, ó, vai ser um número misto, ó, 2 inteiros e 9 décimos. E transformando em fração, vai ficar assim, eu multiplico, ó, o denominador pela parte inteira, 10 vezes 2, mais o numerador, mais 9. E permanece aqui, ó, esse denominador. Fazendo primeiro a multiplicação, 10 vezes 2, 20, mais 9 sobre 10. Então, somando aqui, ó, 20 mais 9, 29 sobre 10. Vocês já encontraram aqui a resposta, né? Letra B. Vamos fazer aqui pelo processo prático também. Então, ó, 2,9. Vai ser 29 sobre 10, por quê? Porque eu tenho uma casa após a vírgula, então meu denominador vai ser 10, e se eu retirar essa vírgula, que número fica? 29, então vai ser 29 sobre 10. Então, gente, vamos aqui marcar a letra B, que é a resposta correta. Então, gente, deixa o joinha, compartilha o vídeo, avisa aos colegas que está tendo a resolução da avaliação diagnóstica e até a questão 2. Aguarde o próximo vídeo.